E nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A poupança volta a perder da inflação e tem sequência de ganho real interrompida. O investimento começou a registrar resultado positivo em 2022, após perda no ano anterior. A caderneta de poupança voltou a perder para a inflação em fevereiro. A rentabilidade ficou negativa em 0,29%, interrompendo a sequência de ganhos reais desde fevereiro do ano passado. A queda acontece após o rendimento fechar o ano de 2023 acima da inflação, em 3,43%. O levantamento foi feito pela Economática, empresa de informações financeiras. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de fevereiro mostrou que a inflação do país fechou o mês em alta, de 0,83%, contra o rendimento nominal de 0,54% da caderneta de poupança. Com isso, quem investiu nessa modalidade perdeu rentabilidade real no período. O investimento mais popular do país, a poupança, começou a registrar resultado positivo a partir de 2022, após a perda de 6,43% em 2021. Isso aconteceu pela queda dos índices de inflação e pela taxa básica de juros, a Selic, que estava mais elevada. O ganho real da poupança acontece quando a inflação cai, já que contribui para um rendimento maior, porque a rentabilidade real é o ganho menos a inflação do período. Também é favorável à poupança a taxa básica de juros elevada, a Selic. A regra prevê ganhos no investimento quando a Selic está acima de 8,5%. E atualmente a taxa Selic está em 11,25% ao ano. Em fevereiro deste ano, a caderneta de poupança registrou retirada de 3 bilhões e 820 milhões de reais. O pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas vai ser antecipado. Tem direito quem recebe auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão da Previdência Social. O abono será pago em 2 parcelas, a primeira com o benefício em abril e a segunda com o de maio. Normalmente, o abono era pago só no segundo semestre. Segundo o governo, o benefício foi adiantado para estimular a economia. E olha só, responsáveis pelas empresas que produzem repelentes estão preocupados com a possibilidade de faltar insumos para a fabricação do produto. Depois do início da epidemia da dengue no Brasil, a demanda aumentou acima do previsto. De acordo com associações do setor, não há dados consolidados sobre o aumento real na busca por repelentes no país. Mas a indústria e grandes redes de farmácias estimam alta de 500% em fevereiro de 2024, na comparação com o mês de novembro de 2023. Esse resultado está diretamente ligado à epidemia da dengue no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país já ultrapassou 1,5 milhão de casos e contabiliza 391 mortes confirmadas pela doença. Para atender à demanda de repelentes, fabricantes informaram que aumentaram turnos de trabalho e anteciparam a compra de matéria-prima. Mas a indústria receia a possível falta de insumos para a fabricação do produto já a partir de abril. A CIMED, uma das fabricantes de repelentes no país, ressaltou que a matéria-prima desse produto é importada e, por ser inflamável, é preciso trazê-la ao Brasil usando navios. Por isso, ainda não se tem a confirmação se de maio em diante os insumos estarão disponíveis. Enquanto isso, algumas farmácias já registram falta de estoque. Aqui nesta drogaria onde nós estamos, por exemplo, no centro da capital paulista, há apenas estes 2 frascos disponíveis para venda. E nos destaques internacionais, 4 navios militares americanos com cerca de 100 soldados partiram nesta terça-feira rumo à costa da faixa de Gaza. Os militares construirão um porto improvisado que vai permitir o aumento da ajuda humanitária aos civis que estão à beira da desnutrição. A iniciativa faz parte dos esforços dos Estados Unidos para aumentar a assistência aos civis no território palestino.
totalmente sitiado por Israel desde o início da guerra contra o Hamas em 7 de outubro e onde a população enfrenta uma grave escassez de água, alimentos e remédios. As novas instalações incluem uma plataforma no mar para transferir cargas de assistência humanitária de grandes barcos para outros menores e um cais para descarregar os insumos em terra firme. A travessia até o leste do mar Mediterrâneo deve durar quase 30 dias. E os militares americanos estimam que o porto improvisado vai começar a funcionar dentro de 2 meses. Quando estivermos totalmente aptos para a missão, seremos capazes de transportar 2 milhões de refeições ou 2 milhões de garrafas de água para a terra firme diariamente. Com isso, vamos aumentar exponencialmente a capacidade de ajuda atual por terra. Após mais de 5 meses de conflito, a comunidade internacional tenta aumentar o fluxo de ajuda humanitária à população do território palestino, que, segundo as Nações Unidas, corre o risco de morrer de fome. Um primeiro barco fretado pela ONG espanhola Open Arms e carregado com 200 toneladas de mantimentos zarpou nesta terça do Chipre para Gaza por um corredor marítimo anunciado pela União Europeia. Iniciada em 7 de outubro após um ataque sem precedentes do Hamas, a guerra já deixou mais de 31.100 mortos no enclave palestino, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao movimento islamista. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, o presidente americano Joe Biden alertou nesta terça-feira que a Rússia não se limitará a invadir a Ucrânia e pediu ao Congresso que aprove urgentemente uma ajuda militar para Kiev durante uma reunião com líderes poloneses. O Congresso deve aprovar agora a Lei Bipartidária de Segurança Nacional, que inclui financiamento urgente para a Ucrânia. Devemos agir antes que seja literalmente tarde demais, porque, como a Polônia lembra, a Rússia não vai parar na Ucrânia. Putin vai continuar colocando em risco a Europa, os Estados Unidos e todo mundo livre, na minha opinião. A Casa Branca anunciou nesta terça um pacote de ajuda militar à Ucrânia de 300 milhões de dólares, à espera de que o Congresso americano desbloqueie os 60 bilhões de dólares solicitados pelo presidente Joe Biden. A cidade de Lima foi escolhida como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027. A votação aconteceu em Miami, nos Estados Unidos. A votação teve a participação de 40 comitês olímpicos nacionais, 12 deles com direito a 2 votos por já terem sediado edições anteriores do PAN. Lima foi sede dos Jogos na penúltima edição, em 2019. Em agosto de 2021, Barranquilla tinha sido escolhida para sediar os próximos Jogos, mas em janeiro deste ano, a Panam Sports anunciou a decisão de retirar a organização do evento da cidade por falta de pagamento. Além da capital peruana, a Assunção, no Paraguai, também tinha se candidatado para substituir a cidade colombiana. A última edição dos Jogos Pan-Americanos foi realizada entre outubro e novembro do ano passado em Santiago do Chile. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia. Até mais.